Kia Jorabichian pode ser peça fundamental na contratação de Roberto Firmino. E o Corinthians faz sua estreia hoje pela Copa do Brasil diante do Remo. Confira aqui no canal do Corintianeiro a escalação para o jogo do Corinthians. Você vai entender tudo no canal do Corintianeiro. Vem comigo logo. Fala, fiel torcida, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais notícias do Corinthians. Fiel, antes de iniciar o vídeo de hoje, gostaria de pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal do Corintianeiro para receber notícias atualizadas todos os dias. Fiel, e o Corinthians fará sua estreia hoje diante do singelo Remo pela Copa do Brasil. Devemos lembrar que o Corinthians vai entrar com um time totalmente mesclado para enfrentar o Remo lá em Pará. Até que ponto o Corinthians acerta e erra em poupar os seus principais jogadores diante de uma fase eliminatória da Copa do Brasil? Devemos lembrar que o Corinthians foi eliminado pelo Ituano em casa por entrar com salto alto. Fiel, acredito que o Corinthians comete um grande erro. Por que, corintianeiro? Porque devemos entrar com força total já para garantir o resultado lá. Para não precisar correr atrás do resultado aqui em São Paulo. Devemos lembrar também que estamos sem o nosso principal jogador, Renato Augusto. Não faz sentido para mim poupar os seus principais jogadores, até porque os jogadores principais estão descansados. O Corinthians jogou na Libertadores contra o Liverpool do Uruguai, que na minha opinião é um time fraquíssimo. Ganhamos um jogo fácil lá. Os jogadores não estão cansados, não há motivos para poupar. Porém, o Fernando Lázaro quer poupar os jogadores. Na minha opinião, seria mais viável, fiel, a gente entrar com força total, faz o resultado, até porque são fases eliminatórias, não podemos correr o risco. Vai jogar domingo pelo Brasileirão contra o Cruzeiro, aí sim o Corinthians deveria poupar, porque na quarta-feira a gente tem o jogo da Libertadores contra o Argentinos Júnior. Mas poupar agora em fase eliminatória, já de início, na estreia, não acho uma boa ideia. Porém, fiel, vamos à escalação do Corinthians. O Corinthians deve entrar em campo com Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Gil e Bidu, compondo o meio-campo com Cantilho, Maicon e Paulinho, e jogando no ataque com Yuri Alberto, Adson e o jovem Pedro. É uma escalação interessante? Claro que é. Até porque quem não quer ver o jovem Pedro jogar? A nossa joia. Queremos ver esses jogadores jogar, queremos ver o Barleta, mas a gente tem que entrar com os pés no chão. A gente está poupando Fausto Vera, Roger Guedes, jogadores de grande importância para o Corinthians, jogadores que chegam e decidem. Não podemos correr risco, hein? Mas já que é uma decisão do Fernando Lázaro, o que nos resta é torcer para o Corinthians fazer um bom resultado lá e jogar aqui em São Paulo tranquilo. Fiel, vamos falar sobre coisas ótimas sobre Roberto Firmino. O Corinthians vai estar preparando uma proposta oficial para o Roberto Firmino. Devemos lembrar que o contrato do jogador vence daqui a 2 meses. O Corinthians conta com o departamento de marketing para oferecer um bom projeto para o jogador e com o empresário Kia Jorabichian. Segundo notícias do Corinthians, o Timão entrou em contato com o empresário e pede a sua ajuda para contratar Roberto Firmino. Devemos lembrar que o Kia esteve envolvido na negociação com o Coutinho. Infelizmente não deu certo, mas o empresário fez de tudo para trazer o jogador. Acredito que com o Roberto Firmino não será diferente. Segundo notícias do Timão atualizadas, o Corinthians do Willio e o Alessandro reuniu com o departamento de marketing, cogitaram a possibilidade do Kia Jorabichian ajudar o Timão a contratar o Firmino e, segundo fontes, teria uma reunião marcada entre Corinthians e Kia para apresentar uma proposta em caráter oficial para Roberto Firmino. Porém, fiel, devemos entender que se contratar é uma contratação difícil, é uma negociação que leva dias, é uma negociação que leva tempo, apesar de faltar só 2 meses para vencer seu contrato.
Roberto Firmino é um jogador de alto nível que com certeza vai ter propostas da Europa. O que o Corinthians conta é com o time de coração do Roberto Firmino, que ele sempre revelou em suas entrevistas que quer voltar para o Brasil e que seu time de coração desde pequeno é o Corinthians. O que resta o Corinthians fazer é tentar. Tentar não mata. O não a gente já tem. E devemos lembrar, né, pessoal? Corinthians é Corinthians, né, irmão? Quem não quer jogar no Corinthians? E se é o time desde criança do cara e o cara tem paixão pelo Corinthians, devemos investir sim e tentar apresentar um projeto para o jogador, junto com a ajuda do grande empresário que é o Kia, e tentar trazer o jogador para o Parque São Jorge. Devemos lembrar que todo mundo desacreditou de Ronaldo Fenômeno e o Ronaldo Fenômeno veio jogar no Corinthians. Irmão, se o Ronaldo jogou no Corinthians, qualquer jogador pode jogar. Porém, fiel, não quero criar expectativas falsas em você, torcedor do Corinthians. Não pelo fato do Corinthians não ter poder aquisitivo para oferecer grandes salários, mas pelo fato da incompetência do presidente do Corinthians, que é o Duílio Monteiro Alves, e do senhor Alessandro Nunes. Devemos lembrar que o Corinthians só está fazendo cagada em relação a contratações. Não querendo renovar com o Bruno Mendes, porque ele pediu 800 mil. Perdemos o Luan Dias por preço de balela para o Santos. Devemos lembrar também que o Germancano teria sido oferecido para o Corinthians e o Corinthians preferiu contratar o Mauro Bozelli e o Cano arrebentou no campeonato. Depois, em 2022, o Cano foi oferecido novamente para o Timão e o Corinthians preferiu contratar o Júnior Moraes e fica com esses encostos aí, ganhando uma bala e não jogando nada, né, fiel? Então a diretoria do Corinthians vem demonstrando erros atrás de erros. Então, por isso, eu não quero iludir você, torcedor. A gente trabalha com fatos e notícias de fontes confiáveis. O que eu estou passando para vocês é que o Corinthians prepara uma proposta em caráter oficial para Roberto Firmino, contando com o marketing para apresentar um bom projeto para o jogador e contando com o empresário Kia Jorabichian. Fiel, as notícias do Corinthians de hoje foram essas. Não esqueçam de se inscrever e deixar o seu like. Acompanhe o canal do Corintianeiro aí para receber notícias atualizadas do Corinthians todos os dias. Obrigado e vai Corinthians!